Boa noite. Diante de tantos fatos que têm ocorrido no meio, no mundo em que nós vivemos, tantas coisas ruins, uma delas aqui em 2020, mês já de março, nós estamos passando aqui uma batalha contra o coronavírus e muita gente está preocupado, muita gente está desesperado, muita gente está com medo de perder seus bens, de não ter mais esperança, de que por causa de um momento de crise tudo vai acabar, os países estão com medo que as suas economias quebrem. É um cenário sombrio, um cenário que põe medo nas pessoas. Mas pela graça de Jesus, eu quero trazer uma mensagem ao teu coração esclarecendo algumas coisas. Esse é um ponto de vista particular meu, tá? Baseado na Bíblia. Eu quero que você que vai estar ouvindo o que nós estamos aqui ministrando, se possível, tenha uma Bíblia do seu lado para poder conferir os textos que nós vamos falar e também outros que eu vou só citar, porque são muitos e você não vai conseguir anotá-los todos de uma vez, mas você vai conseguir lembrar e pesquisar depois na sua Bíblia. Muitos serão citados aqui, você só vai conferir, ok? Eu quero orar neste momento pela sua vida, tranquilizar o teu coração através de Jesus Cristo e dizer que quem está em Cristo Jesus, quem está na presença do Deus verdadeiro, porque existe um falso, e eu vou tratar disso hoje, ele tem uma certeza de que o seu Senhor o livrará de toda obra má, de toda ação maligna, e o levará em segurança, como disse o apóstolo Paulo, para o seu reino celestial. Glória a Jesus. Vamos orar neste momento. Eu quero orar pela sua vida e junto com você, ok? Senhor Jesus, nesse momento vou estar aqui falando da Tua palavra, é uma responsabilidade imensa, a qual nós assumimos no dia em que o Senhor nos chamou, no dia que o Senhor nos comissionou para isso. Muito obrigado. Nesse momento, que seja levado cativo agora todo entendimento ao Senhor Jesus Cristo pelo Teu Evangelho. Que todo entendimento, todo pensar, todo agir, tudo seja levado como escravo ao Senhor Jesus. Nesse momento eu quero pedir, Senhor, entra com providência nas vidas, Senhor, que estarão ouvindo esta mensagem. É no nome de Jesus que eu oro. Esclarece-lhes o entendimento. Ajuda o Senhor a tirar a melhor conclusão. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Ok? Nós vamos começar contando uma história. Eu quero contar a história da Bíblia. E para mim contar essa história, se eu for pegar todos os textos, vai levar muito tempo. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O façamos o homem a nossa imagem e semelhança é plural, tinha mais de uma pessoa. A nossa imagem e semelhança, e fez Deus o homem imagem e semelhança de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ok? Então o homem foi feito imagem e semelhança de Deus, segundo Gênesis 1, 26. Agora, imagem e semelhança de Deus praticamente é impossível, porque Deus é amor. Essa é a característica, é a essência de Deus. Nenhum ser humano tem essa essência. Ele consegue amar numa proporção ínfima, mas ele não é amor. Deus é verdade. Em 1 João, o apóstolo João diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O homem é mentiroso. Deus é santo e o homem não é santo. O homem ele tem uma tendência a violar aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, aquilo que é piedoso e agir de modo até mesmo contrário, animal, àquilo que Deus é. Então o homem não é santo. Deus é espírito e o homem é alma vivente, corpo e alma. Então, a criação do homem, a palavra Elohim também pode denotar anjos ou deuses. Então, quem pode ter feito o homem à sua imagem e semelhança não seria o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e sim os anjos. Não é impossível que isso aconteça. Aí alguns vão dizer assim, não, o anjo não tem poder para criar um ser humano. Nos dias de hoje, nós estamos no século 21. O homem já fez ali a ovelhinha Dolly, o homem já está criando células artificiais, o homem já está criando órgãos em outros animais para transplantar, o homem já conhece a cadeia de DNA, já descodifica com alguns milhares de dólares, você já sabe a sua cadeia de DNA, já tem cura para tudo quanto é enfermidade, com certeza.
E nós entendemos que se o homem já está conseguindo fazer tudo isso, ele está perto de recriar o ser humano. E um anjo que foi criado maior que o homem na sua essência, não teria poder de fazer o homem? O Deus, o Pai, é o coordenador de todo o universo. Ele criou tudo. Ele é a própria existência do universo, porque ele é o criador de tudo. Sem ele, nada existiria. E Jesus é Deus. É a figura do Deus que é Espírito. Ele é a imagem do Deus verdadeiro. Então nós vemos que lá em Gênesis está, façamos o homem. Ok. E criou Deus. O homem, imagem e semelhança de Deus, o criou. Elohim, imagem e semelhança de Elohim. Anjos. Em Gênesis 2:7 nós vamos encontrar outro texto falando: e fez o Senhor Deus. Apareceu outra pessoa. Em Gênesis 1:26 é Deus. Em Gênesis 2:7 é Senhor Deus. Então nós vemos que aqui tem outra pessoa. Esse Senhor é conhecido depois, em Êxodo capítulo de número 4, pelo tetragrama YHVH, que a gente chama de Javé, Yavé, Jeová. O significado do nome se perdeu desde 586 a.C., quando o povo de Israel foi levado ao Egito. Mas enfim, vamos usar aqui o termo Javé ou Jeová. E aparece o Senhor Deus, que é conhecido hoje como Jeová Deus. Os testemunhos de Jeová têm essa escrito dessa forma na Bíblia, tradução Novo Mundo. Ok? Então, nós encontramos aqui o Jeová Deus fazendo o homem do pó da terra. Primeira criação. A primeira criação não tem notícia do material, foi feita em macho e fêmea. A segunda criação foi feita do pó da terra. A primeira criação foi feita macho e fêmea. A segunda criação, só Adão, sozinho. A primeira criação não tinha ordenança, era livre, comia livremente de tudo que havia na terra. Inclusive os répteis eram permitidos ser seu alimento. A segunda criação só podia comer do fruto do jardim. A primeira criação tinha liberdade e dominava sobre céu, terra e mar, ou seja, sobre todo o globo, todo o mundo. A segunda criação foi colocada no jardim para lavrar. Depois de algum tempo lavrando esse jardim, o Senhor Jeová, Senhor Deus, vendo que o homem estava só, triste, ele disse: não é bom que o homem esteja só. E ele pega e coloca o homem num profundo sono, você conhece a historinha, tira uma costela e da costela lhe dá a Eva. E a Eva é chamada de mãe dos viventes. Ok? Nessa historinha nós vamos começar a entender quem caiu do céu, quem não caiu do céu, quem é Deus e quem não é Deus. Em primeiro lugar, em Gênesis 2, 16 e 17, é narrada a história da árvore colocada no meio do jardim. Adão e Eva estão lá no jardim, enquanto existiam outras pessoas do lado de fora, e havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Na tradução do hebraico também pode dar o significado da árvore da penetração do bem e do mal. Então eles encontram lá uma lei, e Jeová Deus diz para eles assim: vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem ou da penetração do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, morrereis com certeza. Ele afirmou em Gênesis 2, 16 e 17, que o dia que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Satanás, que era a mais astuta, Gênesis 3, versículo 1, das alimalhas do campo, que o Senhor Jeová havia feito. Para quem diz que Satanás caiu do céu, eu tenho uma notícia para você: ele já foi criado mal. Então ele não é um ser que veio bonitinho, era um ser de luz, dominava, cuidava tudo no céu. Depois ele já foi criado mal. Porque no livro de Isaías, se não me falha a memória, 47:5, se não me falha a memória, confira. Jeová diz: eu faço o bem, crio o mal. Então ele criou Satanás mal, ele já era mal. Desde lá de cima ele já era pervertido. Então ele é colocado dentro do jardim. Eu te pergunto, qual é a intenção de alguém que cria um casal inocente, sem malícia? Porque eles estavam nus e não se envergonhavam. Se você ficar nu diante de alguém, você vai ficar envergonhado. A não sei que seja seu cônjuge ou alguém com quem você está flertando. Vai ficar envergonhado. Mas eles não tinham esse problema, porque eles eram inocentes. Qual é a intenção de alguém que cria um casal, dois seres inocentes, colocar o ser mais ardiloso, sagaz que ele criou ao seu lado para tomar conta deles? Com certeza derrubá-los. Então, nós encontramos aqui algo tremendo, que descaracteriza completamente Jeová como Deus. Alguns pontos que nós vamos agora analisar.
Em primeiro lugar, ele colocou Satanás lá, e a teologia tradicional diz que o homem foi provado e falhou. É impossível, porque em 1 Coríntios 10, versículo 3, o Senhor deixa bem claro que quando Ele dá uma prova, Ele não nos prova para nos derrubar, Ele nos prova para que a nossa fé seja apurada, acurada, ela seja aperfeiçoada, dando juntamente com a aprovação o escape. Ali eles foram colocados numa situação de tentação e não tiveram escape, sentenciando toda a humanidade à condenação e à morte. Ali não foi Deus. Então Jeová não é Deus. Vamos ver os textos. Primeiro, no dia em que comer dessa árvore, certamente morrerá. Ok? E ele vira as costas. Satanás, que ele havia posto lá dentro, ele pega e seduz a mulher. O que Deus disse? Deus disse que se nós comermos, nós vamos morrer. Com certeza morreremos. Então, Satanás diz, não. Deus sabe, está mentindo. Ele sabe que o dia que você comer, você vai ser semelhante a ele, conhecendo o bem e o mal. Eles foram e comeram, eram inocentes, e comeram aquele fruto. Agora vamos descobrir algumas coisinhas sobre quem é Jeová. Para eu poder dar continuidade a esse estudo, eu vou fazer uma introdução de uns 15 minutos. Em primeiro lugar, Jesus ele mostra quem é o Criador, quem é aquele que mente e aquele que mata, ok? Vamos lá. João capítulo 8, versículo 43 e 44. Numa intriga, num embate entre Jesus e os religiosos, em João 8, 31 e 32, diz: vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos, vão conhecê-la e serão libertos. Ele arrumou uma confusão quando disse essa palavra, porque os religiosos disseram, nunca fomos escravos de ninguém, nós temos por pai Abraão, e começaram a falar, e Jesus diz, quem é escravo do pecado, quem permanece no pecado é escravo do pecado. E depois de tudo isso, Jesus ele diz assim, quando dizem a ele que ele tinha demônio, ele diz, eu não tenho demônio. Versículo 43 e 44, do capítulo 8 do Evangelho de João. Eu não tenho demônio, antes eu honro ao meu Pai, mas vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Eles diziam que eram de Moisés e de Abraão, mas não conheciam nem a Jesus, nem o Deus verdadeiro. E aí Jesus, no versículo 44, traz uma revelação bombástica. Ele diz assim, vocês são filhos do vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, é mentiroso, e quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira. Então Jesus nos dá uma pista aqui, que é uma revelação tremenda. Pesquise. Eu não estou querendo colocar você em xeque a tua fé, eu estou querendo que você analise, a sua fé vai crescer muito. Ele disse que o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. Então eu tenho que ir ao princípio para descobrir onde está o mentiroso e o homicida. Vamos lá? Em Gênesis 2, 15 e 16, Jeová havia dito que no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. Eles comeram e não morreram. A teologia diz que eles morreram espiritual. O homem nunca no Antigo Testamento foi feito espiritual. Senão eu vou cancelar João capítulo 3, João capítulo 1. Enfim, eu vou cancelar todo o Novo Testamento. Porque todo o Novo Testamento diz que é necessário nascer de novo. Então ali o homem era carnal e espiritual. Ele já estava com o destino de morte. Só foi antecipado. No dia em que comer, morrereis. Eles comeram e não morreram. Então Jeová mentiu. E se ele mentiu, ele não é o Deus verdadeiro. Se ele mentiu, ele não pode ser o Deus verdadeiro. Hebreus 6,8 diz que é impossível que Deus minta. Tito 1,17 é impossível que Deus minta. E em 1 João diz que Deus é verdade, nele não há mentira alguma. Capítulo 2, verso 5. Ok, Deus não pode mentir. Deus é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por uma mentira ninguém se achega a Deus, e Deus não é mentira, ele não aceita isso. Então a primeira falha que eu encontro, ou a descaracterização de Jeová como Deus, é entendendo que ele mentiu para Adão e Eva. Porque ele disse que eles deveriam morrer, eles não morreram. Agora a serpente, que é Satanás, é mentirosa. Isso é verdade. Mas ele é cria de Jeová. Então ele é filho do pai da mentira, que é o diabo. Porque ele falou a verdade. Para enganar a gente, para lançar o ser humano no pecado, foi. Mas ele falou a verdade. Porque no dia que eles comeram, seus olhos se abriram, conheceram o bem e o mal. E quem testifica de que o homem se tornou semelhante a Jeová Deus é o próprio Jeová Deus. Gênesis 3:22 ele diz assim, agora o homem é como um de nós. Ele era semelhante ao que então antes de pecar? Porque se ele se tornou imagem e semelhança de Jeová Deus, depois que pecou,
Então, o que eu entendo é que ele estava muito melhor do que aquele que se dizia Deus na antiga aliança. Ok? Então, ele mentiu para Adão e Eva. Agora, Jesus disse que ele é mentiroso e é homicida desde o princípio. Vamos lá? Eu quero que você descubra comigo quem foi o primeiro homicida. Vai ser muito interessante para você, porque todo mundo diz que Caim matou Abel e foi o primeiro homicídio da história da raça humana. Mentira. Quando Yahvé, ou Jeová, ou Javé entra dentro do jardim, Adão e Eva haviam comido, seus olhos se abriram, eles cozeram folhas de figo e cobriram sua nudez e se esconderam. Quando eles se esconderam, Yahvé entra dentro do jardim e diz assim: onde é que você está, Adão? Espera aí, nós estamos derrubando aqui mais um atributo divino. Porque se ele fosse Deus, ele não teria perguntado onde ele está. Porque o Deus verdadeiro, diz o apóstolo Tiago em 4,12, do livro que leva o seu nome, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que um dia havemos de prestar contas. Deus é onisciente. E como ele entra no jardim dizendo: onde é que você está, Adão? Aí Adão diz: olha, eu vi que eu estava nu, ouvi a sua voz no jardim e me escondi porque tive medo. E ele pergunta: quem te mostrou que você estava nu? Ele não é onisciente? Ele não é onisciente? Por acaso você comeu do que eu falei para não comer? A onisciência foi embora. Aí ele castiga o homem. Ele envia o homem, ele expulsa o homem do jardim e coloca ele para lavrar a terra e diz que a terra vai lhe dar carne e espinhos, ou seja, vai trabalhar muito, colher pouco. Vai sofrer e vai voltar ao pó. Pó é morte. Então ele sentenciou o homem à morte, porque do pó você foi tomado, ao pó tornarás. Então quem introduziu a morte no mundo foi Jeová. Ele é homicida desde o princípio. Jesus o chama de diabo em João 8,44. Aí nós vamos seguir a história e ele vai castigar Eva multiplicando grandemente as dores da sua conceição. Ok? Então ela vai ter as suas dores multiplicadas. Depois ele diz que o seu desejo vai ser para o seu marido. E aí ele vai para a serpente. E para a serpente ele diz assim: porque tu fizeste esse ato, tu vai rastejar sobre o seu ventre todos os dias da sua vida. Então, Satanás foi expulso do céu onde Jeová habita, não do céu onde Deus está. Vamos descobrir isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, onde vai estar escrito assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais da maldade. Jeová tem as regiões celestiais da maldade. Havia maldade já onde ele estava. O mal já estava instaurado lá. Então são regiões regiões celestiais da maldade. Aí talvez você diga assim, como a teologia tradicional ensina: é Satanás. Satanás está restrito à terra. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, a Bíblia diz que ele rastejaria sobre a terra todos os dias da sua vida. Satanás foi sentenciado a viver aqui embaixo, na terra, nesse abismo onde nós vivemos. Vamos ver se é verdade? Jó capítulo 1, versículo 6. A pergunta de Jeová para Satanás, quando ele tem permissão de subir a uma reunião no céu, o lugar, ou segundo o céu, o lugar de onde ele foi expulso, é a seguinte: de onde vem Satanás? E se Satanás fosse sem educação, ele ia dizer assim: ué, você não está lembrado não? Você não me expulsou de lá? Daqui? De rodear e vaguear pela terra. Então Satanás ele não está na região celestial, ele foi expulso de uma região celestial, mas não da presença de Deus. Ele nunca conheceu a Deus. Ele foi criado por Jeová. E ele é expulso e depois ele ganha um presente. E é aí que eu quero que você comece a entender. Você vai comer pó todos os dias da sua vida. Jeová sentencia Satanás a comer pó. O homem veio do pó. A serpente não come pó. Serpente se alimenta, ela é carnívora, por isso que ela tem presas, por isso que ela tem veneno para envenenar sua presa e depois devorá-la, por isso que ela tem aqueles dentes, a cobra que não é peçonhenta tem os dentes em forma de serra virados para dentro para engolir mais facilmente a sua presa e travando enquanto puxa para dentro. A cobra é carnívora, Satanás é quem come o pó da terra e o homem veio do pó. Então Jeová entregou toda a raça humana para Satanás. E Satanás, como ele foi restrito à terra, ele só podia estar aqui na terra. Satanás então toma posse do ser humano e diz: bom, para eu estar aqui na terra só tenho domínio sobre o homem, eu vou tomar conta dele e não deixo ele voltar mais para Jeová. Na minha visão, Jeová tenta recuperar o ser humano para ele, só que não consegue.
a ponto de restar só um remanescente, chamado Noé. A palavra do Senhor vai dizer que Noé era íntegro diante de Jeová. Ele era nos seus dias, uma pessoa que era santa, era uma pessoa que tinha o respeito de Jeová, que respeitava também a Jeová. Então ele chama Noé e diz: olha, eu vou destruir o mundo com dilúvio. Tu prepara uma arca aí e salva você e sua família, os animais. E ele, no seu momento de ira, destruiu a humanidade com o dilúvio. Okay? Quando acaba o dilúvio, depois de 364 dias que a arca porta no Ararat, automaticamente, como Satanás não morreu afogado, ele vem e seduz o ser humano novamente. Faz com que Noé enche a cara, se desnude e dê vexame dentro da tenda, a ponto de até mesmo amaldiçoar o seu neto depois da vergonha que ele teve. Satanás agora domina Noé e domina toda a humanidade de novo. É como se ele dissesse: já que eu estou preso nesse abismo, já que eu estou restrito à terra, já que eu fui sentenciado a ficar aqui, pelo menos eu tenho ser humano para dominar, para mim curtir, vou usar esse termo, aqui na terra. Então Satanás toma posse do ser humano. Jeová tenta descer aqui para dominar de volta o ser humano. O plano dele era o seguinte, está aí acompanhando junto comigo. Primeira coisa, aqui na terra o ser humano começa a encher a terra novamente, a se multiplicar, e Satanás começa a tomar conta junto com os demônios dele. Então ele começa a tomar conta novamente da terra, provavelmente anjos caídos tomam conta também, porque tem nação que tem um Deus A, um Deus B, um Deus C, e eram todos anjos ali disfarçados, e eles começam a crescer na terra, e Jeová não era conhecido. Então, num determinado momento, ele chama Abraão e diz que vai fazer um povo para ele. Deus havia chamado Abraão em Gênesis 11, falado com ele e revelado o Evangelho. Isso está em Atos, capítulo de número 7, versículo de número 2, ok? Quando Estevão revela que Deus chamou Abraão estando ele em Ur dos Caldeus, na Babilônia, antes de habitar em Harã. Quando Jeová chama Abraão, ele habita em Harã. Okay? Então ele chama Abraão e promete para ele uma grande nação. Deus queria uma posteridade, segundo o que está em Hebreus e em Gálatas, e também em 2 Coríntios. Ele não queria uma descendência no sentido de uma nação, e sim um descendente, que era Cristo, que haveria de vir. Então Jeová não sabia do plano do Pai, porque ele estava oculto no decorrer dos séculos, como está em Colossenses. Ele não tinha nem ideia, então ele vai criando aqui na terra o seu próprio reininho. Ele diz: eu vou descer do céu, eu vou criar um povo para mim e vou dominar a terra. Ok? Essa é a ideia de Jeová. Então ele fala: já que eu não venci, Satanás me enganou, derrubou o ser humano, eu desço do céu agora e resolvo esse negócio eu mesmo. Ok. Então ele vem aqui, a primeira coisa que ele precisa é de um povo. Então ele cria o povo de Israel, promete que eles seriam cativos, ficariam 400 anos no Egito e depois os tiraria de lá com mão forte. Ok? Então ele cria um povo dentro do Egito. O que era o Egito? O Egito era a maior potência da face da terra. O Egito era potência científica, era potência astronômica, era potência em todas as áreas. Bélica, todas as áreas. O Egito era a maior potência que havia na terra naquele tempo. Então ele introduz um povo dentro do Egito e depois do tempo determinado por ele, que esse povo cresceu, se multiplicou, é óbvio, ele precisava de um exército. Ele tira esse povo de dentro do Egito, com 10 pragas. O que essas pragas eram? Essas pragas eram uma forma dele anunciar o nome dele, fazer o marketing dele. Ele é um marqueteiro. Então ele ia fazer o marketing dele. Que marketing é esse? Ele precisava fazer o nome dele conhecido em toda a terra. Por isso que ele endurecia o coração de Faraó e dizia: serei conhecido, serei glorificado em Faraó. Faraó ia libertar o povo, ele endurecia o coração de Faraó. Faraó ia libertar o povo, ele endurecia o coração de Faraó. Para quê? Para que o nome desse fosse glorificado. Para que as pessoas no mundo conhecessem Jeová. E funcionou. Depois que ele acaba com o Egito, falha o Egito financeiramente, humilha os deuses que o Egito adorava, humilha o povo, acaba com a ciência e o entendimento deles, porque nada na ciência, nada na feitiçaria, nada na astrologia, nada na astronomia, nada conseguia fazer com que fosse impedida a mão de Jeová. Porque eu quero grifar aqui, Jeová tem um poder muito maior que o de Satanás. E então ele glorifica o nome dele. Por fim, só sobrou o exército de Faraó. E ele afoga esse exército no mar. Quando o povo atravessa do outro lado, eles começam a cantar e
todo mundo fica sabendo que o Deus de Israel faliu e arruinou o Egito para salvar um povo. Então agora ele já tem o povo que ele precisa. Ele precisa agora de uma palavra que regre a vida desse povo. Então ele estava dando um padrão de vida para esse povo. Esse padrão de vida é a lei. Quando ele tira o povo do Egito, derrotando o Egito, ele já tem um povo e ele já tem um nome. Agora Jeová é conhecido no mundo inteiro como o único Deus, o Deus de Israel, o único Todo-Poderoso. Ele faz o marketing dele. Jesus nunca disse isso no Novo Testamento. Então ele fez o marketing dele e ele automaticamente ele vai agora procurar dar essa lei. Então ele tira o povo daquele Egito, depois de destruir o Egito e fazer seu marketing, e leva ele para o Sinai. E no Sinai ele se manifesta, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 21, no meio das trevas e dá os 10 mandamentos. Ele se manifestou nas trevas a Moisés. Capítulo 24, versículo 8 e 9 de Êxodo também diz isso. Ele é o Deus das trevas. E ele dá a lei, que são os 10 mandamentos e também os preceitos que deveriam seguir como ordenações da sociedade, leis cívicas. E ele agora tem um povo, ele tem um nome dele, ele tem um povo com uma lei para seguir. Agora ele precisa de uma terra. E qual é a terra que Noé amaldiçoou lá atrás? A terra do seu neto, Canaã. Então ele vai introduzir esse povo dentro de Canaã. Canaã já estava apavorada quando esse povo chegou antes do rio, porque eles ficaram sabendo que Jeová destruiu o Egito. Então ele para de frente ao rio, abre e faz as águas do rio voltarem. O povo passa em seco aquele exército, rodeia Jericó, eles estão apavorados. O povo de Jericó estava apavorado. Os cananeus ficaram em desespero. E eles acabam arruinando Canaã e tomando ela. Então eles se estabelecem. O plano de Jeová está dando certo. Ele tem um povo, ele já fez o nome dele, ele já deu a lei, que vai ser a orientação desse povo. Ele sempre frisa, tome cuidado de fazer tudo conforme essa lei para que prospere o teu caminho. É uma pena que em Hebreus 7,18 diz que a lei é imprestável, inútil, não aperfeiçoa nada, por isso teve que ser abolida. Se fosse uma lei boa, sensata, que aperfeiçoasse, que prosperasse alguém, o escritor aos Hebreus não teria dito que ela é inútil, fraca e que não aperfeiçoa nada, por isso teve que ser abolida. Ele dá essa lei e frisa para que eles obedecessem. Eles até tentaram, coitados, mas ninguém conseguiu. Então eles entram naquela terra e se estabelecem. A visão de Jeová é: já tenho um povo, já tenho o meu nome glorificado, já dei a lei, já tenho a terra, preciso de um rei. Há gente que pensa que Saul foi escolhido um rei porque o povo pediu e Jeová queria mostrar para eles que aquele rei não servia. Nada disso. Jeová sabia que aquele rei era competente, porque Saul foi quem estabeleceu o reino de Israel. Saul foi quem organizou o reino. Davi era general de Saul. Davi não sabia organizar reino. Quem organizou o reino foi o próprio Saul. Só que Saul não gostava de Jeová. Saul não temia Jeová. Então Saul faz o quê? Desobedece. Ele não é um camarada obediente a Jeová. Com isso, Jeová procura outro. Agora ele encontra um. Por quê? Porque ele estabeleceu o reino. Agora ele precisa estabelecer a adoração. E para estabelecer a adoração, você precisa de alguém que goste de você. Então ele diz: olha, já tenho encontrado Davi que é segundo o meu coração. Na verdade, ele queria dizer assim, que vai mostrar toda a minha glória, que vai me exaltar, que vai me glorificar, que me ama, que me quer. E Davi era isso tudo mesmo. Então Davi estabelece, 40 anos depois que Saul reina, ele estabelece a adoração em Israel. E como Davi era uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito carismática, o povo automaticamente, muito rápido, acabou confirmando aquilo que Davi falava de Jeová. Ele derrota Golias, ele vence reinos, ele conquista, ele ama o povo. Então ele era um camarada muito carismático. É um camarada que todo mundo gostava. Ele parecia os políticos que havia aí no Brasil. Parece que está todo mundo gostando, depois vem enfiar faca. Só que Davi era sincero. Davi ele instituiu a adoração. E quando ele quis construir o templo, Jeová não permitiu. Então Jeová não permite ele construir o templo. E o filho dele iria construir no seu lugar. Salomão então constrói o templo. E na inauguração do templo, no capítulo 6 de 2 Crônicas, verso 1, ele faz uma declaração sombria. Ele disse a Salomão:
Segunda Crônicas 6, versículo 1. O Senhor tem me dito que habitaria nas trevas. Então ele desce numa nuvem escura de trevas dentro do templo. Inaugura o templo. É aquele mover que muita gente diz na igreja, que cai um puxão, cai para lá. Caíram todos lá dentro também. E não foi Deus, foi o diabo, Jeová. Então, gente, presta muita atenção na tua interpretação da Bíblia. Toma muito cuidado. Você pode estar adorando o Deus errado. Então ele agora tem um povo, tem um nome, agora ele já deu uma lei, agora ele já tem um reino estabelecido, ele já tem a adoração, ele só precisa do templo. Salomão construiu o templo, ele inaugura ele e manifesta a sua presença. Agora ele está anunciando assim, já tenho tudo organizado, um reino perfeito, já tenho leis e já tenho um lugar que é o centro da adoração a Jeová, vou conquistar o mundo. Satanás olhou e falou, aí já ficou mais difícil. Satanás leva aquele povo toda à idolatria. Satanás leva aquele povo à prostituição. Satanás leva aquele povo a agir de modo totalmente contrário ao que Jeová queria. E Satanás não teve trabalho de matar ninguém. Se você analisar dentro dos textos veterotestamentários do Antigo Testamento, Satanás matou 10 pessoas, os 10 filhos de Jó, sob permissão de Jeová, ou quase mando de Jeová. Agora, Jeová matou 2.647.000 pessoas. Relatados na Bíblia, fora o dilúvio e os povos de fora que não estão relatados. Então, nós entendemos aqui, quem é homicida desde o princípio sempre foi Jeová, o diabo. Vamos mais para frente. Conforme ele estabeleceu o reino, Satanás veio e começou a corromper o povo. Se você estudar o livro de Reis e de Crônicas, você vai encontrar os reis decaindo moralmente, decaindo a cada dia na idolatria, na prostituição. A ponto de os reinos forem se desfazendo, o próprio Jeová foi destruindo. Depois de Salomão, ele divide o reino na mão de Jeroboão por causa da perversidade que ele alega. Porque Satanás conseguiu corromper o povo através de Salomão. Depois de dividir o reino, ele destrói em 720 a.C., através do rei da Síria, um reino do norte, Israel, que ele mesmo havia dividido. E em 586 ele entrega o reino do sul, Jerusalém, na mão de Nabucodonosor, destruindo o seu reino, destruindo até mesmo o templo. Pegou a sua arca e voltou para o céu, o segundo céu, porque o terceiro céu onde o Deus verdadeiro habita, a luz inacessível a qual nenhum homem viu nem pode ver, 1 Timóteo 6,16. E também no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo diz que um homem foi levado há 14 anos, se no corpo, no espírito, não sei, ao terceiro céu, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito se dizer a um homem. Então nós vemos aqui que ele pegou a sua arca e foi para o céu. Por isso que em Apocalipse a arca é vista no céu, porque não é o céu de Jesus aqui. Então nós vemos que Jeová ele perdeu a batalha aqui na terra, no campo do pecado, para Satanás. E aí é onde começo aqui a explicar o que está acontecendo nos dias de hoje. Quero que você preste muita atenção, eu quero que você agora pegue a sua Bíblia, e eu vou ler alguns textos aqui que são sombrios, alguns textos aqui que são terríveis. Vou ver se eu consigo fazer isso o mais rápido possível, para que a mensagem não fique muito longa. Vamos ver qual é o decreto, ou qual é a vontade de Yahvé, depois que isso acontece. No livro do profeta Naum, ele já havia profetizado que o reino do sul seria destruído também, e o reino do norte, ok? Então nós vamos ver aqui o que ele diz no capítulo 3 do profeta Sofonias. Capítulo 3, no versículo de número 9. Vamos ver o que está escrito. Diz assim, Sofonias capítulo 3, verso 9. Então darei lábios puros aos povos, para que me invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Vamos voltar ao versículo 8. O que ele ia fazer antes de dar esses lábios puros? Esperai-me, pois a mim diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição. Em algumas traduções está indignação ou furor. E todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. O decreto dele no capítulo 8
era destruir todas as nações no zelo da sua indignação. Ele ia derramar essa indignação sobre as nações, congregaria todos os reinos e sobre eles derramaria a sua ira. Ele tinha um projeto de destruir o ser humano. Nós não temos como analisar a mente, o que está pensando esse anjo Jeová hoje. Mas nós temos que entender qual é o decreto, a resolução dele, que é destruir o ser humano. Por algum motivo, os planos dele foram frustrados e ele ficou irado com o ser humano. E ele queria destruir. Vamos lá? Nós vamos ler mais alguns textos aqui para mostrar para você que ele tem esse propósito. Ezequiel, capítulo de número 38, ele vai nos mostrar aqui algo muito sombrio, muito terrível. Capítulo de número 38 do livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler aqui do versículo de número 16. Ele diz assim, E subirá contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Ele tem um exército que era contra a sua terra. Para que as nações me conheçam a mim. Ou seja, mais uma vez, ele vai destruir alguém, vai usar um reino para fazer conhecido o seu nome. Para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, que por intermédio dos meus servos os profetas de Israel, os quais estão profetizando durante anos, que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, Jeová Deus, a minha indignação será muito grande. Olha aqui confirmando o decreto dele de Sofonias. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre eles todas as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ok? Nós vamos ler mais um texto aqui no livro do profeta Malaquias. Eu quero ler aqui em Malaquias e você vai entender agora por que eu estou contando essa história. O livro que encerra o Antigo Testamento é o livro de Malaquias, aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Esse livro encerra e ali há um silêncio de quase 400 anos. E nesse silêncio ele vai dizer algumas coisas. Eu quero que você preste muita atenção. Em Sofonias 3 ele diz que o desígnio dele, a vontade dele, de Jeová, é derramar sua indignação sobre as nações. No livro de Ezequiel ele confirma isso no capítulo número 38, do versículo de número 16 até o versículo 23. Ele quer ser glorificado, ele quer ser exaltado, ele está fazendo de tudo para isso. Ok? E no livro de Malaquias, no capítulo de número 4, ele diz assim, capítulo 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia e arde como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho do dia. E o dia vem e os abaterá, diz o Senhor dos exércitos, ou Senhor Jeová. De sorte que não lhes deixarei nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como os bezerros na sua manjedoura, ou na estrebaria. Pisarei os perversos,
porque se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra-te da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último livro do Antigo Testamento, ele está falando que o propósito de Jeová era trazer destruição, caso as nações não o glorifiquem, não o santifiquem. Ele prometeu que, assim como foi nos dias antigos, que ele falou pelos profetas, que ele traria destruição. E um dos sinais, tem muitos aqui, mas um dos sinais, ele disse que antes que acontecesse o dia do furor da sua ira, do seu zelo, ele enviaria o profeta Elias. Elias viveu há cerca de quase 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos aqui há menos de 500. Então, a figura que viria seria semelhante ao profeta Elias. Passam-se mais de 400 anos, aparece João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele confirma e diz: se vocês querem dar crédito, João Batista era o Elias que haveria de vir. Nós estamos trazendo alguns textos aqui para confirmar algo interessante. Jeová ia destruir a humanidade no tempo em que Jesus pisou na terra. O projeto dele era que, se o povo não se convertesse, ao ele enviar o seu Elias e o Messias dele, ele destruiria a terra. No livro de Isaías 7, versículo 14, tem uma ilustração aqui do Messias dele que diz que ele comeria manteiga e mel, até que soubesse discernir entre o bem e o mal. Aqui é uma visão de Jesus. Jeová tinha uma ideia de trazer um Messias que seria um governante terreno, que dominaria o mundo pela espada e colocaria Israel no topo, no governo, encabeçando as nações. Só que ele se decepcionou, porque Jesus não foi esse Messias. Porque o próprio profeta Isaías, desta vez usado pelo Espírito de Cristo que nele habitava, disse que ele comeria manteiga e mel até discernir o bem e o mal. O que é o bem e o mal? A lei é um instrumento maligno. A lei não aperfeiçoa nada. A lei traz conhecimento do pecado. E a força do pecado é a lei. Porque pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então a lei era mal. E Jesus tinha que discernir o que a lei estava causando no ser humano. A graça é o bem. Vamos ver se é verdade? Então Jesus discerne isso. E João Batista também declara isso. O Elias que haveria de vir diz assim, João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então na antiga aliança não havia graça nem verdade. Jesus, então, ele tinha que discernir isso, entender isso. E ele teria que se decidir se ele seria o Messias de Jeová ou se ele seria o Messias do Pai. Se ele viria aqui, como está escrito no livro de Isaías, no livro de Salmo 47, ou se ele viria, como está escrito no livro de Mateus. Eu vou ler aqui para você, estou abrindo a Bíblia aqui. No Salmo 47, versículo de número 7. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmônico cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem e o povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. A palavra do Senhor está mostrando aqui que ele colocaria o seu Messias do seu lado. E colocaria no versículo 3, ele nos submeteu os povos e nos pôs sob os nossos pés as nações. Submeteria debaixo do seu Messias. Ele colocaria todos os povos debaixo dos seus pés. Que todas as nações se sujeitariam ao seu Messias e estariam debaixo dos seus pés. Então ele iria ter um Messias que ia estar dominando o povo e colocando eles como um rei supremo. Só que quais seriam as características desse rei? Vamos ver aqui. Salmo capítulo de número 2, ou Salmo de número 2,
Vamos ler o versículo de número 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Presta atenção nas características do Messias de Jeová. Versículo 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha que coisa interessante. O reinado de Jeová teria um rei, que seria o Messias dele, que conquistaria o mundo e reinaria sobre as nações. E qual seria o sistema de reino dele? Então ele pediria e todas as nações seriam seus escravos, sua herança. E as extremidades da terra seriam suas posses. E com vara de ferro as regeria. Se você se lembra na história da vida de Stalin e de Lenin, eles conduziram o povo com vara de ferro. Eles eram genocidas, assassinos. Eram tiranos. Eles despedaçavam as pessoas com uma facilidade muito grande, a troco de nada. Então ele regeria as nações com vara de ferro e os despedaçaria como quem quebra um vaso de barro. Que reino é esse? Esse é o reino de Jeová e do Messias que ele queria. Então Jesus, para ser o Messias de Jeová, ele teria que derrotar as nações, se assentar no trono lá em Sião, no templo que estava construído, e derrotar o Império Romano e conquistar eles e reger eles com vara de ferro, com tirania e despedaçar os que fossem seus inimigos. Jesus não topou. Jesus está no Getsemane, no livro de Mateus, e ele está orando ao Pai, Lucas 22, e diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E a resposta é silenciosa. Não seja feita então a minha, mas a tua vontade, Jesus responde. Por 3 vezes. Jesus não topou ser o Messias de Jeová. Jesus, ele veio aqui para morrer por nós. Ele veio aqui porque ele tinha que cumprir um propósito de derrotar todos os anjos, de derrotar todos os espíritos, inclusive cancelar a lei de Jeová, para libertar os que estavam debaixo da lei. Ele tinha que pagar o preço do pecado para tirar os homens debaixo das mãos de Satanás, porque ele tem domínio dos homens por causa do pecado. E de também pagar o preço para nos comprar dos anjos que nos criaram para Deus. Então Jesus ele veio aqui, derrota principados, potestades, domínio, paga o preço que era exigido por cada ser humano, ele como um homem em si mesmo, e depois derrota nosso inimigo, que é a morte, para nos dar a vida eterna. E ele assenta à direita do Pai, do verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que ele não rege com vara de ferro e não despedaça ninguém como um vaso do oleiro. A Bíblia diz que ele intercede por nós como advogado diante ou à destra de Deus. Ele nos enviou o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis ele intercede por nós. E ele sabe qual é a intenção do Espírito. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar da mão de Jeová, que é anjo, da mão dos demônios, das mãos de Satanás. Vamos ver se é verdade? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2, o versículo de número 13, 14 e 15. 3 versículos. E a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões. O pecado, nos torna mortos para Deus. E pela incircuncisão da vossa carne. Ou seja, a figura do Antigo Testamento diz que você circuncida o prepúcio para ser de Jeová, do Deus da carne. E pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida. Estávamos mortos. Quem estava em Jeová estava morto. Quem estava em Satanás estava morto espiritualmente, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vamos ver o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a lei de Moisés, o qual nos era prejudicial. Algumas traduções dizem contrário. Removeu-o inteiramente. A lei foi abolida de Jeová, encravando-o na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ok, então a lei foi abolida por Cristo. Ele veio e cancelou aquele escrito que era prejudicial para a gente, para nos dar uma nova lei, a lei do amor. Versículo 15. Ele primeiro cancela a lei. Vamos ver o que ele faz depois, no verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos ver o que é despojar. Quando você vence uma guerra, você domina tudo que é do inimigo. Por exemplo, se o Brasil for conquistado pelos Estados Unidos, eles têm direito a tudo da nossa terra, todas as riquezas. Eles levam tudo, eles saqueiam tudo que é nosso. Então ele despojou os principados, os principais anjos, Jeová e o escalão que via abaixo dele, aos quais nós estávamos submetidos. Potestades, poderes. Satanás também tem os poderes de domínio dele. Jesus os despojou. Jesus nos tirou das mãos deles. Jesus nos libertou das mãos deles. Primeiro, nos libertou dos principados de Jeová, cravando a maldição da lei lá na cruz com ele. Depois nos libertou de Satanás, pagando o preço do pecado por nós. E depois, ele os expôs ao desprezo. Jesus mostrou que eles eram, na atitude deles, desprezíveis. Triunfou deles na sua própria cruz. Na morte de cruz, onde os demônios, onde Jeová pensava que Jesus estava perdendo, na verdade ele estava os derrotando. E Jesus ele faz algo excelente, maravilhoso. No capítulo 1 de Colossenses, versículo 13, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Império das trevas? Aqui na terra? Aqui é treva. A lei é treva. Andar no pecado é treva. Mas ele nos libertou. Por isso conhecereis a verdade vos libertará da mão de Jeová, do diabo e de Satanás. Conhecereis a verdade vos libertará. Então ele nos transportou, ou nos libertou, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos para o que eu quero dizer aqui? É possível que isso não aconteça agora, porque Deus, a partir de Cristo Jesus, ele tomou o domínio total da terra. Ele tem o domínio através da igreja, tá? Ele não manda na terra, não é ele que escolhe político, não é ele que dita as leis injustas, não. Deus tem o controle através da igreja. Se a igreja estiver disposta e tiver entendimento, ela pode repreender todo o mal que Jeová e Satanás causam. Porque nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima de principado, potestade e domínio. Então, qual era o plano de Jeová lá em Ezequiel 38? Em Sofonias 2, em Malaquias, é de trazer a sua ira e sua indignação e ser glorificado na terra. Esse é o desejo dele. Ele é meio psicótico, porque ele sabe que ele já está derrotado. E ele está lutando por algo que não tem mais jeito. Mas ele vai reunir as nações. E o plano é trazer todas as nações contra Israel. Cercar todo Israel. E lá em Israel, quando as nações estiverem, ele vai derramar a ira dele. Ele vai ser santificado nesses povos. Quais são os povos que hoje têm as características do exército que Jeová vai levantar? Os povos do reino do norte. Gog e Magog, Meseque e Tubal, representam a região da Rússia. Outro reino do norte, os persas, os líbios, os sírios, também representam os reinos do norte. E eles já estão mancomunados, eles já estão associados. A Rússia fornece armamento em troca de petróleo, em troca de outros favores. Os comunistas têm dominado o mundo e levantado o mundo contra Israel, porque é um desígnio de Jeová, não é Satanás quem está fazendo isso. Grava bem no seu coração, na sua mente. Não é Satanás que está juntando as nações. Jeová falou que o desejo dele, o desígnio dele sempre foi, no dia da sua ira, juntar as nações, destruí-las. Jesus o impediu há 2000 anos e a igreja está detendo ele até agora. Mas uma hora ele vai poder agir, uma hora ele vai conseguir. E se a igreja não tiver coragem de repreender, entendimento para repreender, porque coragem tem, ele vai conseguir fazer isso. Eu acredito que Jesus esteja retendo porque ainda há almas para salvar, porque senão ele já teria sido liberado. Ele já estaria fazendo isso. O apóstolo Paulo vai ensinar, e eu vou terminar aqui, para você entender agora. Isso aqui, queridos, é fruto de pesquisa, é fruto de estudo. Isso aqui não é um cursinho teológico com uma base
em uma historinha da carochinha que inventaram, que eu acreditei por muitos anos. Isso aqui é pesquisa bíblica. Olha o que a Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu vou ler aqui o versículo de número 7 a seguir. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente aquele que seja afastado. O que o detém é a igreja. Então será de fato revelado. Olha, então será de fato revelado quem é o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Espera aí. Então esse iníquo que vai aparecer é segundo a eficácia de Satanás. Não pode ser Satanás. Com poder, sinais e prodígios da mentira. Jeová opera dentro da igreja hoje com mentira. Jeová consegue enganar os cristãos hoje dentro da igreja com mentira, trazendo eles de volta para a lei. A igreja hoje ama a lei de Moisés e não ama o que Jesus ensinou, com sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Gente, a lei foi dada por Moisés, João 1,17, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. As pessoas estão trocando o evangelho de Cristo e voltando para a lei. Isso chama-se apostasia. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus, qual Deus aqui? Lhes manda a operação do erro. Deus, o Pai de Jesus Cristo, que veio para abrir o entendimento, que não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Veio fechar o entendimento? É o Deus deste século, é Jeová, que manda a operação do erro para darem crédito a essa mentira. Satanás arma a mentira. Satanás junta os povos, mas quem está com a operação do erro é Jeová. Os dois estão trabalhando juntos. Os dois estão trabalhando para que se cumpra a destruição do ser humano. E Jesus está trabalhando para que o ser humano seja salvo, reconheça o amor, tenha amor pela verdade, seja salvo. Para que eles creiam na mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Quando você consegue enganar alguém e levar ele à mentira, fica fácil de você seduzi-lo e depois condenar ele por isso. Esse é o plano de Jeová. Ele está reunindo as nações. Não sei se vai ser agora, não vou dizer isso porque isso não é permitido. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, nem o Filho, nem os anjos. Mas ele está reunindo as nações. O comunismo dizem que é de Satanás, mas quem está por trás disso é Jeová, eles trabalham juntos. Eles estão reunindo as nações para depois juntar e ir contra Israel. E depois de ir contra Israel, ele vai ser glorificado, Jeová, porque Satanás vai ser preso por 1000 anos. E ele vai reinar aqui na terra. Não é Jesus que vai reinar aqui. Jeová vai continuar reinando aqui, depois de destruir uma grande parte da humanidade. O que vai acontecer é que Jesus vai arrebatar a igreja. E em Mateus 24 ele diz que vai vir uma aflição como nunca houve nem jamais haverá. E que se não fosse por causa dos escolhidos, ninguém se salva. Querido, é tempo de você entregar a tua vida a Jesus e reconhecer Ele como o único Deus verdadeiro. A cruz é o início da vida espiritual. Isso eu vou falar em outro dia, em outro momento. O meu tempo aqui já está muito longo. Já alonguei demais. Tudo o que está acontecendo nesses dias. O comunismo é Satanás que está levantando, mas é Jeová que tem essa intenção. Está usando ele como um fantoche, como um laranja. O capitalismo é de Jeová também. Porque Jesus manda não juntar dinheiro na terra. Nenhum dos dois pertencem ao Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro diz para confiar em Jesus que Ele vai cuidar da gente. Vai dar tudo quanto nos é necessário. Eu quero orar pela sua vida. O que eu trouxe aqui eu sei que muita gente vai achar estranho, mas eu estou te dando base para você começar a pesquisar dentro dessa visão. Se essa perspectiva não te servir, eu quero só te pedir uma coisa. Se você tem o Novo Testamento, se você tem uma aliança nova feita no sangue de Jesus, por favor, esqueça a antiga. Aprenda o que Jesus ensinou, porque ele disse em Mateus 7:23, quem ouve as minhas palavras e pratica é prudente. Quem as ouve, mas não pratica, a casa vai cair. Então Jesus não fala da lei, ele fala das palavras dele, evangelho. Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Romanos 1,16. No verso 17 do mesmo livro ele diz, do mesmo capítulo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Sem Evangelho não há salvação. Sem Evangelho não há homem espiritual. Sem Evangelho, tanto Satanás como Jeová ainda têm domínio sobre o ser humano. Hoje é um alerta. Se arrependa. Arrependimento é mudar a mente. Conheça que Jesus é o único Deus verdadeiro. Entregue-se a Ele. Ele te ama. E Ele vai, quando você se entregar, abrir seu coração, Ele vai tomar conta da sua vida e pelo Espírito Santo te encaminhar em toda a verdade do Evangelho. Leia de Mateus até Judas. Não precisa ler Apocalipse, não precisa voltar no Antigo Testamento. Aprenda o Evangelho. Depois que você tiver gravado, depois que você tiver aprendido o Evangelho, aí você volta para fazer suas pesquisas e concluir, ou terminar de concluir, ou fazer até melhor do que eu estou fazendo aqui hoje. Eu agradeço a sua paciência e eu quero orar pela sua vida. Senhor, estamos aqui nessa madrugada e eu preguei, Senhor, a verdade do Evangelho. Eu desmascarei o engano, eu desmascarei a mentira, os anjos, aos corações e mentes dessas pessoas que vão nos ouvir. Eu peço pela vida deles. Eu oro para que o Senhor os guarde de Satanás e de Yahvé, do falso Deus, que o Senhor o proteja de todos os elementos contrários, Senhor, de toda obra de maligna, de feitiçaria, de pessoas que estão enganadas por esses anjos. Ajuda-os a tomar a sua decisão. Eu oro para que você, meu querido, reconheça o amor de Deus, minha querida, e se entregue a Jesus enquanto é tempo. Ele está voltando. Eu não sei, como eu já disse. Glória a Jesus. Se esse é o momento. Mas que o cenário está armado, tá? Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. E eu oro por essas vidas. Pedindo a salvação, pedindo a restauração, pedindo que eles compreendam a tua vontade. E sejam com isso livres de toda religiosidade, de todo pecado, de todo mal. No nome de Jesus. Amém.